Síndrome do pânico. Descubra como a doença se manifesta. Gestantes privadas de liberdade são estudadas por especialistas da UFMG. E ainda hoje, lei de acesso à informação e o Fica a Dica sobre organização financeira. É agora no Circuito UFMG. Boa noite. O sistema prisional brasileiro recebe críticas constantemente. Um desafio ainda maior para o governo é o cuidado com as gestantes privadas de liberdade. A nossa equipe foi acompanhar o dia a dia delas. As paredes coloridas, a televisão e os brinquedos por todo lado pouco lembram o ambiente que realmente é. Aqui vivem 73 mulheres privadas de liberdade. A diferença é que todas vivem um momento muito especial. Algumas acabaram de ter um filho, outras aguardam com expectativa a chegada deles. Gleiciane é uma delas. Restando 3 meses para o tão esperado parto, prepara o enxoval que ganhou. Agradece todos os dias a chance de ter a criança aqui, em um espaço mais digno. Pois se eu ganhar aqui, pelo menos eu vou estar perto do meu filho, né? Eu vou estar com ele, que eu posso dar banho de sono na minha criança. Aqui a gente não fica o tempo todo atrás de grade, o chuveiro aqui é quente, entendeu? Então aqui é bem tranquilo. A gestação não é novidade para ela. Este será o 3º filho. Mas aqui ela teve a chance de pensar melhor sobre o papel de mãe. Aqui a gente tem que estar o tempo todo com as crianças, tem a amamentação, tem os horários da papinha. E na rua a gente não é assim, né? Dá comida, ó, que os meninos pedem. E isso está me ensinando mais a ser uma mãe mais dedicada. Esse é, inclusive, um dos objetivos do trabalho realizado pela equipe de médicos, psicólogos e assistentes sociais. Que geralmente elas chegam aqui, têm vários filhos e não criam essas crianças, né? Então aí é esse saber cuidar das crianças aqui dentro do centro de referência, é isso que a gente busca. Aqui ninguém tem vida fácil. São as próprias detentas quem arrumam os quartos, varrem os espaços de convivência, lavam as roupas e ajudam a cuidar das crianças. A gente tem um acompanhamento com o pessoal do psicólogo, do assistente social, tem o dentista, tem o pessoal da enfermagem, que sempre dá assistência necessária para elas. Os filhos ficam com as mães até completarem 1 ano. Depois são encaminhados para a família. O que a gente procura sempre fazer é aquela mãe, aquela família que vai pegar a criança que sempre mora mais perto, sempre vem estar visitando para, né, ter aquele costume, né? A criança acostumar com aquela família que vai estar pegando. O máximo que a gente consegue fazer é isso. Né? A família que está lá pegando a guarda sempre vem aos domingos fazer a visita para que aquela criança se apegue a ela. Luciana chegou aqui há 8 meses. A filha nasceu há 4. Poder cuidar dela tem sido um alívio. Logo deve ser terrível, né? Eu não tive essa experiência, mas por eu pensar assim, né, deve ser horrível. Logo que nasceu, o filho já tirar, assim, né? Aí que a gente fica até 1 ano, né, com o nosso neném. É importante para ter o vínculo com nossa criança, amamentar, né, que o leite materno é muito importante, né, pro bebê, né. Para esta especialista, iniciativas como essas ainda são raras, mas ela alerta que é preciso uma série de mudanças para que o modelo se torne ideal. A separação entre mãe e filho, a distância entre o presídio e a casa dos familiares, as normas de segurança similares à dos presídios convencionais. E num sistema desse, numa organização desse tipo, não tem como se pensar em reintegração, em fortalecimento de vínculos familiares, nada disso. Para ela, Minas deveria seguir o exemplo do Paraná. Onde o local é um local mais agradável, não é um local que se assemelha a uma prisão, é mais como se fosse uma colônia, alguma coisa assim, onde as mães ficam com seus filhos até os 6 anos de idade. Essas crianças frequentam a comunidade, elas vão para a escola, elas vão participam de programas fora da prisão, levadas e trazidas por um carro, né, do sistema. Ali dentro desenvolvem outras atividades, tem profissionais que se ocupam dessas crianças. Mesmo ainda com o modelo prisional, o Centro de Referência de Minas diz alcançar resultados positivos. Elas são muito gratas ao que a gente faz aqui dentro e elas saem muito bem, elas se saem muito bem, a gente tem muita resposta positiva. Esse aqui, para mim, tá mudando minha vida mais, né? Porque tô pondo minha cabeça mais no lugar,
Estou mais tranquila agora eu penso mais nos meus filhos. Antes eu só queria sair, curtir, agora não, agora eu quero cuidar dos meus filhos cada dia mais. De acordo com a Secretaria de Estado de Defesa Social de Minas Gerais, em casos de decisão judicial, o prazo de permanência das crianças com as mães privadas de liberdade pode ser ampliado além do ano previsto em lei. Mas não há nenhum projeto para oficialmente ampliar o tempo a todas as mães. Sisu divulga balanço com o número de inscritos até o momento. Quem tem os detalhes é Melissa Gomes. Mais de 2 milhões de inscritos no Sistema de Seleção Unificado, SISU, contabilizados pelo Ministério da Educação até o meio-dia de hoje. Os candidatos têm até às 11h59 da noite de amanhã para se inscrever na página da internet do SISU, escolhendo até 2 opções de curso. De acordo com os números da manhã de hoje, a maioria dos candidatos tem entre 18 e 24 anos de idade. Minas Gerais é o estado que apresenta o maior número de inscrições, com 246.595 candidatos. Em segundo lugar está o estado de São Paulo, com 239.717 inscritos. O Rio de Janeiro aparece em terceiro, com 191.413, seguido da Bahia, com 159.389, e do Ceará, que tem 153.723 inscritos. Os estudantes serão selecionados pelas notas obtidas na edição de 2013 do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. Vale lembrar que quem tiver zerado a prova de redação fica impedido de se inscrever no SISU. Nessa primeira edição de 2014 serão oferecidas 171.401 vagas em 4.723 cursos em 115 instituições públicas de ensino superior. Ao longo do período de inscrições, que se encerra amanhã, as notas de corte e a classificação parcial dos candidatos estão disponíveis online para consulta a qualquer hora do dia no site do SISU. Melissa Gomes para o Circuito FMG. No Fica a Dica dessa semana, recomendações para organizar a vida financeira. Hoje a dica é sobre as compras. Na organização dos pagamentos, é necessário fazer a seguinte divisão, né? Nos gastos de custeio, como de supermercado, né, em que inclui alimentos, material de limpeza, etc., não é recomendável parcelar essas contas, porque, como por exemplo, parcelas no cartão de crédito, pois isso pode virar uma bola de neve, né? Sabemos que esses gastos eles são rotineiros. Então é recomendável que se pague no mês as despesas referentes a ele. Já nos bens duráveis, o raciocínio é diferente, pois muitas vezes o mercado não oferece descontos consideráveis e, por outro lado, oferece um parcelamento razoável. Então, nesses casos, é necessário ou recomendável fazer a divisão em parcelas de forma a suavizar os gastos, mas sempre tendo em vista o planejamento familiar. Planejamento é o tema da dica de amanhã. Fique ligado. Milhares de pedidos de informação foram feitos ao governo em 2013. Os detalhes com Leonardo Ribeiro. 4.386 é o número de demandas que o Ministério da Justiça recebeu em 2013 com base na Lei de Acesso à Informação. De acordo com a lei, todo cidadão tem direito a receber informações solicitadas de órgãos públicos em até 20 dias. No ano passado, os temas mais solicitados foram sobre apreensões e políticas de prevenção às drogas, naturalização e estrangeiros e localização de terras indígenas. Para fazer a sua solicitação de informações de órgãos públicos, basta acessar o site acessoinformação.gov.br/sistema e fazer o seu cadastro. Depois, basta acessar o site com seu nome de usuário e senha, clicar em registrar pedido e preencher o formulário de solicitação. O sistema irá gerar um número de protocolo que também será enviado por e-mail para o acompanhamento da demanda. Mais informações no site justiça.gov.br. Leonardo Ribeiro para o Circuito FMG. Uma doença que torna propriamente uma inimiga. A síndrome do pânico muda a vida de quem sofre com o mal e pode trazer consequências para a socialização do indivíduo. Na reportagem a seguir, você confere como lidar com a doença. Um mal-estar interior que é uma coisa impressionante. A sensação que você tem que o seu interior está desabando.
Sabe como que se você não tiver essa parte de fora, que você realmente você vai cair, que você não vai aguentar aquilo. É uma sensação horrível. Momentos de angústia vividos por esta artesã que sofre com a síndrome do pânico. Eu cheguei no banheiro e não tinha sangue no rosto. O rosto estava absolutamente pálido. Levei maior susto quando eu cheguei no banheiro e vi o meu aspecto. E aí veio aquela sensação de mal-estar que eu ia cair. Não, a sensação era que eu ia morrer mesmo. Aí eu liguei para o meu filho, ele veio, me buscou e me levou para o hospital, no Semper. Chegou lá, eles fizeram 19 exames. Eletros, exame de sangue, tudo que você possa imaginar eles fizeram. Não tinha nada. A síndrome do pânico é um transtorno mental que é causado por uma diminuição do nível de desencadeamento de um sistema cerebral que chama amígdala e faz com que as pessoas sintam ansiedade com coisas que normalmente não trariam ansiedade para ela. Os sintomas que caracterizam a síndrome do pânico é a questão do aparecimento de crise de pânico, e aí a crise de pânico é um momento de ansiedade muito intensa, seguido por uma sensação de morte iminente, um sintoma que a gente chama de desrealização e despersonificação, que é como se a pessoa achasse, tivesse a sensação que morreu ou que deixou de existir. Tá? A crise de pânico é uma coisa tão intensa que acaba levando as pessoas a procurar ajuda numa urgência, achando que está tendo um infarto, ou que está morrendo, ou que está tendo um problema. Tá? Normalmente elas recebem um tratamento para diminuir a ansiedade e isso melhora, mas toda pessoa que tem uma crise de pânico passa a temer essa crise de pânico e antecipar essa crise de pânico. Foi o que aconteceu com Dona Sueli, que depois das crises evita sair de casa. O meu medo era de cair na rua, por exemplo, no sair de casa. Hoje eu já tenho mais dificuldade para sair, na época eu não tinha. Então na época eu tinha receio de sair de casa e cair. Aquela insegurança, sabe? Isso eu tinha muito medo. Então isso me diminuiu muito minhas saídas e tudo. Mas, de acordo com o psiquiatra, é contra esses medos que os pacientes devem lutar. As coisas que essa pessoa vai fazer para não ter mais crise de pânico. Né? Nesse caso, vai ser ter um amuleto, andar com um remedinho na bolsa, só sair com o marido, deixar de frequentar certos lugares que normalmente frequentava. E isso tudo vai incapacitando e causando um grande sofrimento, porque essa pessoa vai ficando com uma vida bastante limitada por causa do medo de ter uma nova crise de pânico. O tratamento da síndrome de pânico ele é medicamentoso e com psicoterapia. Do ponto de vista medicamentoso, a gente pode dar algumas medicações que vão aumentar esse limiar de desencadeamento das crises de pânico e que vão fazer com que essa pessoa tenha, vamos dizer assim, uma tolerância maior a essas ansiedades que podem levá-la até a crise. Tá? Do ponto de vista psicológico, existe um tipo de terapia, que chama terapia cognitivo-comportamental, que pode ser usada e de maneira que a gente vai trabalhar os evitamentos, expor essa pessoa em imaginação e depois em situações reais, até que ela consiga não ter mais crise nessas situações que ela associa à crise de pânico. Já a Dona Sueli encontrou no artesanato a força para enfrentar o transtorno. Eu acredito que me ajudou mais do que remédio. Eu me sinto assim, como que eu vou te dizer, leve, a cabeça maravilhosa, eu fico escutando música. O artesanato não é um mero movimento mecânico, pelo menos para mim não é. É também você descobrir a cada dia uma maneira mais fácil de fazer aquilo. Então isso te obriga a pensar, tem que pôr para funcionar, porque senão a cabeça pira. O Circuito UFMG de hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia e você assiste agora o programa Movimento.